Hoje é sábado, dia 20 de setembro do ano do Senhor, de 2025. Nós estamos na 24ª semana do Tempo Comum e o trecho do Evangelho para este dia é de Lucas, capítulo 8, versículos de 4 a 15. Naquele tempo, reuniu-se uma grande multidão e de todas as cidades iam ter com Jesus. Então, ele contou esta parábola. O semeador saiu para semear a sua semente. Enquanto semeava, uma parte caiu à beira do caminho. Foi pisada e os pássaros do céu a comeram. Outra parte caiu sobre pedras. Brotou e secou, porque não havia umidade. Outra parte caiu no meio de espinhos. Os espinhos cresceram juntos e a sufocaram. Outra parte caiu em terra boa. Brotou e deu fruto 100 por 1. Dizendo isso, Jesus exclamou: Quem tem ouvidos para ouvir, ouça. Os discípulos lhe perguntaram o significado dessa parábola. Jesus respondeu: A vós foi dado conhecer os mistérios do reino de Deus, mas aos outros só por meio de parábolas, para que olhando não vejam e ouvindo não compreendam. A parábola quer dizer o seguinte: a semente é a palavra de Deus. Os que estão à beira do caminho são aqueles que ouviram, mas depois vem o diabo e tira a palavra do coração deles, para que não acreditem e não se salvem. Os que estão sobre a pedra são aqueles que, ouvindo, acolhem a palavra com alegria. Mas eles não têm raiz. Por um momento acreditam, mas na hora da tentação voltam atrás. Aquilo que caiu entre os espinhos são os que ouvem, mas com o passar do tempo são sufocados pelas preocupações, pela riqueza e pelos prazeres da vida e não chegam a amadurecer. E o que caiu em terra boa são aqueles que, ouvindo com um coração bom e generoso, conservam a palavra e dão fruto na perseverança. Uma multidão, oriunda de diversos lugares, busca Jesus e se reúne em torno a ele. Jesus ensina a multidão utilizando-se de parábolas, que são fruto de uma observação aguda da vida comum das pessoas e da capacidade de fazer do olhar penetrante do cotidiano uma história capaz de transmitir uma mensagem com significado relevante para a vida e capaz de revelar o mistério de Deus. Jesus é alguém que tem um olhar profundo sobre as pessoas e o seu entorno. A diferença de Marcos, em Lucas, a parábola do semeador não é uma comparação. A fórmula "o reino de Deus é como" não se encontra nesta parábola de Lucas. No caso lucano, a parábola do semeador relata a história de uma semente lançada na terra. Grosso modo, a questão é se a semente encontrará ou não uma terra fértil para produzir fruto. O nosso texto pode ser dividido em duas partes. Em primeiro lugar, a primeira parte é a parábola propriamente dita do semeador, que nós encontramos nos versículos 5 a 8. E ela é seguida, esta é a segunda parte, de uma alegoria ou aplicação desta parábola,
o que nós encontramos nos versículos 11 a 15. Vale ter presente sempre que uma parábola não é o retrato fiel da realidade, mas ela visa transmitir uma mensagem, uma ideia fundamental. O importante, quando nós nos deparamos, não é, com uma parábola, o importante é compreender essa mensagem ou ideia fundamental. O recurso à parábola é feito quando um tema é difícil de ser compreendido ou de ser aceito pelos interlocutores de quem conta a parábola. O agricultor, quando semeia a boa semente, confia na qualidade de sua semente e, igualmente, da terra em que ele vai semear a semente. Nenhum agricultor intencionalmente desperdiça a semente. A parábola do semeador reflete uma cultura agrícola do tempo de Jesus. A esperança da boa colheita move a atividade do agricultor. Se Deus envia o semeador para semear a boa semente, é porque ele confia na terra, isto é, na humanidade. Deus aposta e confia na nossa humanidade, não obstante nós mesmos. Deus semeia e sabe, sem ignorar as dificuldades da terra, que ela dará fruto no tempo certo. Em primeiro lugar, eu diria, a parábola ensina algo de Deus em relação à humanidade que ele criou, fruto de sua palavra e de suas mãos. O que ele ensina de Deus é que Deus confia, vale repetir, na humanidade e Deus aposta no ser humano. Essa fé de Deus no ser humano deve alimentar a nossa esperança e mover o nosso coração, o nosso esforço em receber, sem resistências, a sua palavra. Mas não nos esqueçamos, entre o plantio e a colheita, há um longo processo de crescimento e de amadurecimento, processo para o qual é necessário paciência e o cuidado necessário com a terra e com a semente semeada. É a união com Deus, cultivada na oração e no serviço fraterno, que permite a semente da palavra de Deus e de sua graça em nós crescer e dar fruto para o bem de todas as pessoas. Deus abençoe a todos e até amanhã, se Deus quiser.